Oi, pessoal, imaginem só um cenário onde o comércio global simplesmente trava. Os preços disparam para todo lado e, de repente, conflitos começam a pipocar onde antes existia, sei lá, uma calma meio tensa. É, parece coisa de filme, né? Parece, mas é uma consequência bem direta que está sendo discutida quando se fala da possibilidade dos Estados Unidos, perderem esse posto de principal potência global. Exato. E o material que a gente analisou para hoje sugere que esse futuro talvez esteja mais perto do que a gente pensa. Exatamente isso que a gente vai explorar hoje. A nossa conversa vai fundo na questão. O que realmente define uma superpotência hoje, no século XXI? Certo. Vamos focar no caso americano, claro, olhando os elementos que sustentam essa posição e as possíveis ondas de choque, né? Tanto para o mundo quanto para os próprios EUA, caso essa estrutura comece a ruir. E tudo isso baseado numa análise detalhada que a gente recebeu, né? Isso, numa análise bem aprofundada. Perfeito. Então, o objetivo aqui é desvendar mesmo quais são esses componentes desse status, que é único, e entender as implicações de uma possível mudança nesse tabuleiro geopolítico. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Para começar, o que realmente diferencia uma superpotência de outras grandes nações? Porque, o termo é usado para tudo que é lado. É uma ótima pergunta, porque a percepção geral muitas vezes é diferente da análise geopolítica mais estrita, digamos assim. A gente ouve muito colocar EUA, Rússia, China, tudo no mesmo balaio, né? Sim, direto. Pois é. Só que a perspectiva que a gente viu nesse material argumenta que, desde o fim da Guerra Fria, só os Estados Unidos se encaixam na definição geopolítica completa de superpotência. Interessante essa afirmação logo de cara. E o que sustentaria essa visão? Quais seriam os pilares que definem essa condição única segundo essa análise? Então, o material detalha 4 componentes-chave que, agindo juntos, formam a base do poder americano. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é o alcance militar global. Ah, o poderio bélico. Mas não é só ter um exército grande, sabe? É a capacidade de projetar força em qualquer canto do planeta. As Forças Armadas dos Estados Unidos têm presença mundial, ou muito perto disso, e a capacidade logística, né? De mover milhares de tropas, centenas de caças para qualquer lugar do mundo em, 48 horas. Nossa! E essa projeção de força tem um propósito que vai além de mostrar músculo, certo? Qual a lógica por trás dessa presença global o tempo todo? Correto. Os objetivos principais, segundo a análise, são 2. Primeiro, manter conflitos potenciais longe do território americano. E segundo, que é crucial, garantir a estabilidade global. A estabilidade para o comércio, para a economia. Exatamente. Essa estabilidade é vista como fundamental para o funcionamento da economia mundial, da qual os Estados Unidos, claro, dependem e se beneficiam muito. O material até contrasta isso com a Rússia, que a gente vê com dificuldades na Ucrânia, né? Mesmo sendo um vizinho. Sim, anos já. E a China, que apesar de estar crescendo muito, a marinha ainda é considerada mais costeira, sabe? Depende de apoio aéreo de bases em terra. A marinha dos Estados Unidos não. Ela opera com a própria força aérea embarcada nos porta-aviões. É tão grande que sozinha já seria uma das maiores forças aéreas do mundo. Essa capacidade de operar sozinho em qualquer lugar é realmente um diferencial gigante. E qual seria o segundo pilar dessa estrutura de superpotência? O segundo pilar é o alcance financeiro global. E aqui a peça central é o domínio do dólar americano. Ah, o dólar. Sim. A análise cita que, em 2022, mais ou menos 54% de todo o comércio internacional era feito em dólar. Mesmo com a China crescendo tanto economicamente, o uso do yuan no comércio global ainda é mínimo comparativamente. Entendi. E essa centralidade do dólar significa que, quando os Estados Unidos aplicam sanções financeiras, o impacto é global. Reverbera no mundo todo, ainda mais porque eles têm uma rede enorme de aliados que geralmente seguem essas sanções. Entendi. O poder militar e o financeiro se complementam de forma muito clara. Mas imagino que não pare por aí. E a influência política, como entra nisso? Esse é o terceiro componente. O peso diplomático. O famoso soft power. Embora seja até mais que isso.
Os Estados Unidos construíram uma rede global de alianças, de parcerias, que dá a eles uma influência direta muito grande. Tipo, conseguir que outros países façam o que eles querem? A análise argumenta que Washington consegue moldar eventos, direcionar agendas internacionais usando essa influência diplomática, esse poder brando. Algo que outras potências, tipo a China, exercem de forma mais limitada, né? Geralmente com foco regional e nem sempre com o mesmo sucesso. Militar, financeiro, diplomático. Tá faltando um elemento aí nessa conta. Um que talvez seja menos tangível, mas igualmente poderoso. Exatamente. O quarto pilar é a influência cultural. A cultura americana, querendo ou não, permeia o globo de um jeito que não tem comparação. Hollywood, séries, música. Sim. Pensa nos filmes de Hollywood, nas séries que todo mundo assiste, música pop, videogames, quadrinhos, moda. A análise que a gente viu até menciona o papel estratégico de Hollywood durante a Guerra Fria. Ah, é? Como assim? Argumenta que espalhar os ideais americanos pelo cinema foi, em muitos aspectos, mais eficaz para combater o comunismo do que os mísseis. Nossa, que interessante. E nenhuma outra nação hoje tem esse tipo de alcance cultural diário, global. A China, por exemplo, apesar da força econômica, tecnológica, a presença cultural global dela é muito menos identificável no dia a dia das pessoas. Talvez o TikTok, a Huawei, que a fonte menciona, mas são exceções. Aqui é onde fica realmente interessante. Então, o ponto-chave não é ter força só numa área ou outra, mas a combinação, a sinergia única de todas elas juntas, militar, financeira, diplomática e cultural. É essa integração que, segundo o material, define o status de superpotência dos Estados Unidos. Exato. Só que a história mostra, né, que nenhuma hegemonia dura para sempre. Quais são os desafios ou as ameaças atuais que essa análise identifica para essa posição americana? A análise não alivia nesse ponto, não. Aponta vulnerabilidades bem significativas. A primeira grande área de preocupação é a esfera econômica. E aí dentro, duas coisas chamam mais atenção. A trajetória da dívida externa e os custos, proibitivos de um possível conflito direto com a China. Essa questão da dívida americana é um assunto antigo, né? O que a análise aponta como o fator que torna isso uma ameaça mais séria agora? Qual seria o ponto de virada? Sim, a dívida em si não é novidade. O risco que o material destaca é um cenário onde os pagamentos de juros sobre essa dívida comecem a comer uma fatia tão grande do orçamento que acabem superando o próprio crescimento econômico do país. E aí? Aí poderia gerar uma crise de confiança na capacidade dos Estados Unidos de pagar, sabe? Isso minaria a credibilidade do dólar como moeda de reserva mundial e, por consequência, poderia desestabilizar toda a ordem financeira global que se apoia nele. Complicado. E sobre um conflito com a China? Os custos seriam só militares e financeiros, do jeito que a gente pensa normalmente? Longe disso. A análise pinta um quadro assim, de custos devastadores em muitas frentes. Mesmo num cenário hipotético de vitória militar americana, as perdas de equipamento de pessoal seriam, segundo as projeções citadas, altíssimas. O custo para reconstruir essa capacidade militar seria astronômico. Mas, além disso, o material levanta o risco de danos diretos à infraestrutura crítica dentro dos próprios Estados Unidos. Como assim? Pensa em ciberataques massivos contra represas, redes elétricas, sistemas financeiros, ou até mesmo ataques com mísseis de longo alcance lançados de submarinos contra alvos estratégicos. O resultado final, mesmo sem uma derrota militar clara, poderia ser um país exausto, sabe? Uma casca vazia em termos de capacidade econômica e de projeção de poder. É um cenário bem assustador e essa perspectiva de perdas militares gigantescas se liga diretamente com a ideia de erosão da capacidade de projeção global, imagino. Diretamente, perdas dessa magnitude iam comprometer seriamente a capacidade de manter aquela presença militar global que a gente falou, que é um dos pilares. E como a gente frisou, a condição de superpotência, segundo a análise, exige manter todos esses atributos ao mesmo tempo. A perda da hegemonia militar, por si só, já poderia ser o gatilho para um declínio maior. Além das ameaças econômicas e militares, a tecnologia também entra nessa equação de risco. Sim,
E de forma crucial, o terceiro ponto de vulnerabilidade é o risco de ficar para trás na corrida tecnológica, especificamente em áreas como inteligência artificial, a IA, e novas fontes de energia. São vistas como as forças que vão definir o século XXI. E perder a liderança em IA seria? Seria, segundo a análise, comparável a ter perdido a Revolução Industrial ou a era do motor a jato e do computador no século passado. Isso talvez não causasse um colapso imediato, sabe? Mas criaria um déficit tecnológico tão grande que a recuperação ficaria extremamente difícil. Impactando o mercado de tecnologia. Exato, impactando diretamente o domínio americano no mercado global de tecnologia. Pensa no fim da era dominada por gigantes como Microsoft e Apple e a ascensão de aparelhos, plataformas estrangeiras com uma IA muito mais avançada. Econômico, militar, tecnológico. Faz todo sentido. Mas a análise destaca ainda um quarto fator, um que talvez seja menos óbvio, mas que recebe bastante ênfase lá. Qual seria? É a questão da perda de talentos e os desafios ligados à imigração. Historicamente, uma das grandes forças dos Estados Unidos foi essa capacidade de atrair e reter os melhores cérebros do mundo, cientistas, engenheiros, artistas e empreendedores. Sim, principalmente depois da Segunda Guerra, né? Muita gente fugindo da Europa. Exato. Os Estados Unidos se consolidaram como a terra da oportunidade. E como essa análise descreve a situação atual nesse ponto? Mudou esse fluxo de talentos? O material argumenta que sim, mudou bastante. Imigrantes muito qualificados, especialmente nas áreas STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e também na área artística, estão cada vez mais considerando e escolhendo outros destinos. Tipo onde? Canadá, países europeus, Austrália e até a China, que, segundo a fonte, tem programas ativos para recrutar esses talentos. E por que isso está acontecendo? Parece que as dificuldades, as incertezas para conseguir vistos de trabalho de longo prazo, como o H-1B, a falta de um caminho claro para a residência permanente, o Green Card, e mais barreiras burocráticas, tipo mais entrevistas presenciais, tudo isso estaria desencorajando muita gente qualificada. Isso parece ir contra a própria história do país, que se beneficiou tanto da imigração. Quais seriam os impactos concretos dessa mudança que a análise aponta? Os impactos são vários e potencialmente graves. A análise menciona, por exemplo, que a China já forma mais PhDs em áreas STEM por ano do que o total de profissionais nativos americanos trabalhando nessas áreas nos Estados Unidos. Nossa! Isso cria um risco real de faltar mão de obra qualificada para setores-chave da economia como tecnologia da informação. Além disso, tem um impacto no empreendedorismo. Os dados citados indicam que imigrantes têm o dobro da chance de abrir negócios novos comparado com nativos. Dobro? O dobro. E mais da metade das startups americanas que valem mais de US$ 1 bilhão foram fundadas por imigrantes. Tem também um impacto financeiro direto. O programa de visto para investidores, o EB-5, teria trazido uns US$ 20 bilhões na última década. E os imigrantes, no geral, pagaram US$ 652 bilhões em impostos em 2023. Uau! A conclusão do material é que políticas de imigração vistas como restritivas ou ineficazes, junto com desafios econômicos internos, estariam afastando não só gente talentosa, mas também muito dinheiro importante. Fica muito claro como esses 4 fatores de risco econômico, militar, tecnológico e de capital humano estão super ligados, né? Uma fraqueza numa área pode contaminar as outras rapidinho. Então, a gente chega na pergunta crucial. O que tudo isso significa na prática? Se os Estados Unidos realmente começarem a perder esse status de superpotência, qual é o cenário que a análise prevê? Olha, a palavra que a análise usa para descrever esse cenário é forte. Pandemônio. A perspectiva apresentada é de uma instabilidade profunda, generalizada, começando pelo caos econômico. Como assim? A perda do dólar como principal moeda de reserva global, lembrando base para 54% do comércio em 2022, levaria a um aumento brutal nos custos do comércio internacional. A gente veria uma competição forte entre outras moedas, blocos econômicos tentando preencher esse vazio, e com risco alto de guerras comerciais e, no limite, até conflitos armados por recursos, por influência. E para a população americana? O que isso significaria no dia a dia? Bom, se traduziria num impacto muito negativo na economia doméstica.
aumento expressivo do custo de vida, uma pressão gigantesca sobre a classe média. E dentro dos Estados Unidos, a instabilidade seria só econômica? Não, a análise sugere que a instabilidade econômica poderia piorar as tensões políticas e sociais internas que já existem. O material menciona um potencial agravamento da polarização, podendo levar à violência e, num cenário extremo, levanta até a possibilidade de conflito civil. Nossa Senhora! No plano diplomático, o enfraquecimento seria claro. Os Estados Unidos teriam bem menos influência em organizações internacionais importantes, tipo o FMI, Banco Mundial. A capacidade deles de liderar coalizões para impor sanções ou responder a agressões internacionais, como invasões, o exemplo da Rússia é citado, seria muito menor. E no tabuleiro geopolítico mais amplo? Aquela estabilidade global garantida pela presença americana que você mencionou lá no início. Como ficaria? Seria, segundo essa análise, o fim dela. O material fala num possível retorno a algo parecido com a Era Westfaliana. Aquela da Europa após 1648? Essa mesma. Caracterizada por guerras frequentes entre países, antes de uma ordem internacional mais estável. Sem a capacidade de dissuasão militar americana, a chance de guerras convencionais grandes aumentaria muito. Na Europa, por exemplo, a previsão é de ressurgimento de conflitos regionais, acabando com esses quase 80 anos de paz relativa. Que a análise atribui à influência dos Estados Unidos. A influência e presença militar dos Estados Unidos e também ao guarda-chuva nuclear, né? A garantia de proteção nuclear para os aliados. A gente poderia ver alianças se fragmentando, países vizinhos da Rússia sendo puxados para a órbita dela, formação de blocos rivais mais definidos na Ásia, Oriente Médio e África. Isso nos leva a um exemplo muito concreto que a análise usa para ilustrar as consequências: a segurança das rotas marítimas. Exatamente. Um dos resultados mais tangíveis seria o potencial colapso da segurança marítima global. O fim da garantia de corredores de livre comércio patrulhados pela Marinha dos Estados Unidos poderia significar a volta de pirataria, extorsão em larga escala, afetando diretamente o comércio mundial. E o exemplo que eles usam são os ataques Houthi no Mar Vermelho, né? Isso. É um exemplo contemporâneo que ilustra bem essa vulnerabilidade. Quais foram os impactos desses ataques que a análise detalha para reforçar esse ponto? Foram impactos globais e imediatos. A análise cita dados de 2023. Uns 6,2 milhões de barris de petróleo por dia passavam pela região afetada. Os ataques interromperam o fluxo de bens para muitos países. Os custos de frete marítimo dispararam. Quanto, mais ou menos? Rotas como Xangai e Gênova viram aumentos de 350%. Entre Ásia e Europa, aumentos entre 200% e 400%. Os seguros para os navios que se arriscavam lá chegaram a subir 1000%. 1000%. Caramba! E desviar a rota pelo Cabo da Boa Esperança adiciona cerca de US$ 1 milhão em combustível por viagem e atrasa as entregas em semanas. Isso levou a paradas em linhas de produção por falta de peças, perda de salários em vários lugares do mundo. E a resposta internacional a essa crise? O material faz alguma crítica específica sobre como isso foi gerenciado? Sim, faz duas críticas principais. Primeiro, aponta que nem as potências europeias, nem a China tiveram capacidade ou talvez vontade de intervir de forma decisiva para conter a crise. Isso mostra a dependência da capacidade militar americana para esse tipo de operação de segurança global. Entendi. E a segunda crítica? A segunda, e a mais forte, critica a abordagem da administração Trump na época. Depois de uns bombardeios iniciais, os Estados Unidos teriam negociado um cessar-fogo que, segundo a análise, focava principalmente na segurança de navios com bandeira americana ou ligados aos Estados Unidos, essencialmente abandonando a garantia de segurança para a navegação internacional como um todo. E qual a leitura disso? Foi interpretado como um sinal preocupante de que os Estados Unidos poderiam priorizar seus interesses imediatos, em detrimento da ordem global, sabe? Minando a credibilidade deles como garantidores da segurança marítima. E, de fato, os ataques a navios de outras nações continuaram e até aumentaram depois desse acordo focado nos Estados Unidos. Qual a implicação maior disso, pensando nesse cenário mais amplo de um possível declínio americano? Esse tipo de caos viraria a norma, não é exceção. Outras potências como a Europa ou China teriam, segundo a análise, uma dificuldade enorme para preencher esse vácuo e proteger as rotas comerciais globais sozinhas.
Seria, na prática, o fim da era do livre comércio marítimo global como a gente conheceu nas últimas décadas. É realmente impactante perceber como esses grandes movimentos geopolíticos e a manutenção dessa ordem global, que talvez muita gente nem perceba no dia a dia, afetam diretamente o preço das coisas na prateleira, a disponibilidade de produtos, a segurança da gente. A análise faz uma observação interessante nesse sentido, né? Que, historicamente, um ambiente global estável e próspero que beneficiava os Estados Unidos acabou beneficiando grande parte do mundo também. Exato. Para recapitular os pontos centrais que a gente discutiu, o status de superpotência, como descrito no material, é uma construção com muitas faces, né? Depende da sinergia entre poder militar, financeiro, diplomático e cultural. As ameaças a esse status também estão interligadas, cobrindo desafios econômicos, militares, tecnológicos e de capital humano que é crucial. Certo. E um eventual declínio americano não seria um evento isolado, mas poderia sim desencadear uma instabilidade global profunda. A preocupação principal que fica clara na análise é como uma tendência americana de olhar para dentro, sabe? De priorizar o interesse nacional de curto prazo acima das normas e responsabilidades globais de longa data, o que poderia ter consequências bem graves para o mundo e, paradoxalmente, acabar prejudicando os próprios Estados Unidos, ao mesmo tempo que beneficiaria potências rivais como China e Rússia. Bem, depois dessa análise tão densa e, confesso, um pouco preocupante, fica uma provocação final para a nossa audiência refletir, algo que vem direto de um dos pontos mais enfatizados nesse material que a gente explorou. Considerando o papel absolutamente crítico que a atração de talentos globais teve historicamente para a força dos Estados Unidos e os desafios atuais nessa área que você mencionou, qual poderia ser a mudança mais impactante, seja ela uma ação que se tome ou uma omissão que continue na política de imigração americana, que poderia de verdade acelerar ou, ao contrário, frear esse potencial declínio do qual a gente falou hoje? É algo que, sem dúvida, vale a pena a gente pensar um pouco.